fato de os atingidos pedirem. Vou falar mais alto, então, no quebra-queixo aqui, improvisado. O fato de os atingidos pedirem pode fazer com que seja liberado? Veja, é uma decisão do ministro Teori Zavascki, né? O ministro Edinho vai pedir... Ele vai pedir direto para o Teori? Ele vai pedir diretamente ao Teori, o ministro Mercadante me disse que também vai pedir. O ministro Teori Zavascki decide. Da outra vez, quando houve outras delações premiadas, o governo pediu e não se concedeu. Agora ficará a critério do ministro Teori Zavascki, ouvido o Ministério Público, concedeu ou não. Ele já foi procurado pelo governo, o ministro Teori? Não, veja, porque essa questão será apresentada pelos respectivos prejudicados pela delação. Tá certo? Então, o governo, nas primeiras delações, pediu, né, e foi dito que não se concederia. Né? Então, agora, evidentemente, a pessoa que se sentir prejudicada irá pedir e haverá, então, o resultado que o Supremo Tribunal Federal entender como cabível. Tá? O que o presidente falou? Oi? Espera um pouquinho só. Os ministros tiveram hoje, o presidente viu uma reunião de manhã. Não, foram aqueles que a imprensa está dando. Estivemos lá apenas para uma reunião informativa e a presidenta disse isso que o ministro Edinho disse. Ou seja, aqueles que não é verdade, os fatos estão colocados, aqueles que foram atingidos na sua honra que se defendam. Porque quando você é atingido na sua honra, que é um bem inalienável do ser humano, que é legítimo que a pessoa se defenda, que demonstre e que lute para provar que efetivamente não procede aquilo que foi falado. Até porque vamos ter muita clareza, né? A delação premiada, o depoimento prestado, ele não é uma prova definitiva, como o próprio judiciário reconhece. Ele é uma guia de investigação. Né? Não se pode culpar ou não culpar alguém pelo simples fato de estar mencionado num depoimento, especialmente um depoimento que é prestado numa condição em que a pessoa quer obter benefícios. Né? Ou seja, a delação premiada é um depoimento em que a pessoa quer obter benefícios. E, evidentemente, ela pode estar dizendo verdade em alguns casos, mentira em outros. E quando a pessoa é atingida, ela não pode ser prejulgada, ela tem um legítimo direito de se defender, de tomar as medidas judiciais que repute cabíveis. E, claro, quem faz delação premiada terá que responder caso tenha falado alguma inverdade, porque perderá os benefícios efetivos da sua delação. Então, é um pouco isso. Essa foi a conversa que foi dada com a presidenta. E eu posso dizer que, sempre foi muito claro para mim as orientações da presidenta em relação à sua campanha. E não há por que duvidar da palavra do ministro Edinho. Ele sempre agiu com muita correção. As orientações da presidenta sempre foram essas: respeitem a lei na campanha, doações desta forma. Inclusive, é importante registrar que aquilo que está sendo veiculado pela imprensa coloca uma quantificação de doações exatamente igual ao número das doações legais. Claro, então, não há por que duvidar em nada da palavra do ministro Edinho. Eu conheço também há muitos anos, sei da correção, do seu comportamento. Então, é legítimo que ele tome as iniciativas, primeiro, para ter acesso ao que efetivamente foi dito. Né? Porque, aliás, inclusive, é muito ruim esses vazamentos por um aspecto. Nós não sabemos o que efetivamente está lá. E se há outros fatos narrados que poderiam ter sido divulgados também. Né? Então, esse tipo de situação, ela exige realmente que se tenha o acesso à delação premiada para que nós possamos, no limite das possibilidades que estão dadas, tomar as iniciativas cabíveis em cada caso. A presidente Dilma se mostrou tranquila em relação aos ministros dela, que sendo envolvidos dessa forma? Absolutamente tranquila. As explicações que nos foram dadas desde ontem pelo ministro Aloysio Mercadante, as afirmações claras do ministro Edinho, não há por que duvidar, tá certo? Agora, nós temos que entender o contexto em que uma delação premiada é feita. É um contexto em que a pessoa quer obter benefícios. Ela pode dizer toda a verdade, ela pode mentir em tudo, pode dizer verdade parcialmente mentira, pode ser seletiva também nas informações que presta. Isso tem que ser apurado e investigado. E, claro, nos casos que foram colocados em relação ao ministro Edinho, ao ministro Mercadante, eles narraram com muita clareza o que aconteceu, o que deu, seguramente, a todos nós a convicção de que eles estão absolutamente dizendo a verdade, não há por que duvidar da sua postura. Senhor ministro Zavascki, vocês vão pedir que seja julgado isso o mais rápido possível, porque o governo quer ver isso esclarecido de uma forma simples e rápida, né? O governo e todas as pessoas que são atingidas por uma delação premiada têm interesse claro em que a investigação vá a fundo e o mais rápido possível. Porque não há nada pior do que haver uma acusação que você nem sabe se ela é real, do ponto de vista de estar numa delação ou não tem como se defender. Então, essa situação de pendência, em que honra de pessoas são atingidas, é realmente muito perversa, né? Então, quanto mais rápida for a investigação, mais
aprofundada também, para que a verdade venha à tona, é melhor para aqueles que efetivamente sabem que são inocentes. Muito obrigado, ministro. Obrigado. Gente, já que eu puxei ele e falou para mim, vocês podem me mandar a foto da gravação. Bem, boa tarde a todos, senhores e todas as senhoras. Nós, em todas as questões que envolvem investigações da Polícia Federal e na própria Operação Lava Jato, nós temos aqui no Ministério da Justiça firmado manifestações que evidentemente possam esclarecer os fatos e eliminar dúvidas, respondendo a todas as indagações dos senhores jornalistas e das senhoras jornalistas. Como nós vimos nessas últimas horas, vários órgãos de imprensa divulgaram informações que, em tese, diriam respeito a uma delação premiada, homologada pelo Supremo Tribunal Federal, do presidente de uma empreiteira, a UTC, senhor Ricardo Pessoa. É importante frisar que essa delação premiada está em sigilo legal e que, portanto, o governo e o Ministério da Justiça não têm acesso aos seus termos. Razão pela qual, de imediato, nós não podemos afirmar a veracidade de se consta ou não dessa declaração ou dessa delação premiada as informações que são colocadas pela imprensa. Todavia, nós não poderíamos deixar de firmar uma posição, nem de informar a opinião pública relativamente a fatos e circunstâncias que dizem respeito ao que é noticiado pela imprensa. Repito, sem que nós saibamos se efetivamente é o que consta da delação premiada do senhor Ricardo Pessoa, uma vez que nós não tivemos acesso a ela. Assim sendo, até por ter sido citado pela imprensa, nós teremos a oportunidade de ter aqui no Ministério da Justiça, para esta manifestação, o ministro Edinho Silva, que então falará com os senhores acerca dos fatos divulgados pela imprensa e que efetivamente dizem respeito a ele e a sua atuação como tesoureiro na última campanha. Então eu passo aqui a palavra ao ministro Edinho para que ele possa se dirigir aos senhores e, claro, responder às perguntas que lhe forem dirigidas. Muito boa tarde a todas e todos, jornalistas, profissionais de imprensa. Eu quero primeiramente iniciar minha fala ressaltando que eu tive muito orgulho de ser coordenador financeiro da campanha da presidenta Dilma, pela sua história de vida, pelas suas convicções, pela forma íntegra que ela se portou e tem se portado na presidência da República e como se portou ao longo da sua vida. Então, eu tenho muito orgulho de ter cumprido essa tarefa, de ter seguido as suas orientações e uma campanha que arrecadou com princípios éticos e legais. Quero dizer a vocês que eu não iniciei a minha trajetória política como coordenador de campanha. Que eu tenho uma história, eu tenho uma vida pública, e essa vida pública me credenciou para que eu exercesse essa tarefa, como eu já disse, na campanha presidencial de 2014, liderado por uma mulher íntegra,
que é a presidenta Dilma. Dizer a vocês que eu, como coordenador financeiro de uma campanha presidencial, eu dialoguei com dezenas de empresários brasileiros, como também fez, e até porque não tem como ser diferente, todo o tesoureiro das demais campanhas. Todos aqueles que cumprem tarefa de coordenação financeira, evidentemente, cumprem a função de diálogo com o empresariado para que as arrecadações aconteçam. E ao longo dessa trajetória, como coordenador financeiro, nenhum empresário fez qualquer afirmação que insinuasse que os meus diálogos não tivessem ocorrido dentro da legalidade, com lisura e transparência. Até porque o empresário Ricardo Pessoa, que envolve o meu nome nessa delação premiada, as contribuições feitas por ele representam apenas 2% do total arrecadado pela campanha da presidenta Dilma. Eu estive com o empresário Ricardo Pessoa por 3 vezes. A primeira, quando ele me visitou no comitê de campanha da presidenta Dilma, em Brasília. Nessa oportunidade, o empresário, que é conhecido publicamente como uma liderança empresarial que sempre faz doações empresariais para todos os partidos políticos e para a grande maioria das campanhas, quando elas acontecem, me disse que já havia doado anteriormente e que doaria também na campanha de 2014. Portanto, o empresário, quando me procurou no comitê de campanha em Brasília, estabeleceu um cronograma de doações para o primeiro turno e disse que, se ocorresse segundo turno, nós voltaríamos a dialogar. E isso aconteceu e as doações totalizaram 7,5 milhões de reais para a campanha presidencial. É importante que se diga que as contas da presidenta Dilma foram rigorosamente auditadas e aprovadas por unanimidade pelo TSE. Me causa indignação que meu nome tenha sido envolvido em uma delação premiada. Me causa indignação o vazamento seletivo dessa delação premiada. Me causa indignação a construção da tese de criminalização, também seletiva, das doações da nossa campanha. Quando outras campanhas também receberam doações semelhantes, com o mesmo caráter, e que não entendo porque as nossas são colocadas sob suspeita e outras doações não. Mas quero dizer que eu confio na essência das instituições brasileiras e que eu tenho convicção que a verdade e a legalidade irá prevalecer. Mas quero dizer que eu não me calarei e não ficarei inerte diante de ataques aos meus atos, que foram marcados pela legalidade e pela lisura. Eu não conheço o conteúdo da delação premiada. Eu estou constituindo o advogado, pedirei acesso ao conteúdo da delação premiada, pedirei mais, pedirei para ser ouvido nos autos. Eu faço questão de ser ouvido nos autos. Se confirmado o conteúdo divulgado pela imprensa, repito, se confirmado o conteúdo divulgado pela imprensa,
Caso se confirme as mentiras divulgadas pela imprensa, eu tomarei as medidas judiciais em defesa da minha honra, o que farão cessar os benefícios decorrentes de uma delação premiada que não expressa a verdade dos fatos. Estou aberto às perguntas. Boa tarde, ministros. Ok? Boa tarde, ministros. Felipe Matoso, do Portal G1. Ontem, os senhores se reuniram com a presidente no Palácio da Alvorada. Hoje, novamente, antes dela embarcar para os Estados Unidos, queria saber como foi essa conversa, o que os senhores apresentaram à presidente, qual foi a posição dela sobre essa delação. Ela também acha que foi um vazamento seletivo, para poder prejudicar a campanha dela. O que foi que a presidente colocou para os senhores? Obrigado. A presidenta me concedeu total autonomia para que eu defenda a minha honra, para que eu tome todas as medidas necessárias em defesa da minha honra. Causa estranheza a mim, como causou a outros ministros, que o vazamento tenha sido, primeiro, que ele tenha ocorrido, segundo, que ele tenha sido de forma seletiva. Boa tarde, ministro. Viviane Basile, Globo News. Eu gostaria de saber se o senhor vai colocar o cargo à disposição. Pelo que eu entendi, essa é uma justificativa pessoal. Eu gostaria de saber se o governo pensa na presidente Dilma fazer o mesmo que o senhor está fazendo agora, só que em relação aos 7,5 milhões da campanha que estão relacionados exatamente ao nome dela. Obrigada. Quem arrecadou para a campanha presidencial fui eu. Portanto, quem responde pelas doações da campanha da presidenta Dilma sou eu. E o meu cargo sempre está à disposição. Quem contrata e exonera é a presidenta Dilma. Boa tarde, ministros. Cristiane Jungblut, do Jornal o Globo. Em relação ao senhor ministro Edinho, sobre o seu funcionário, Manuel, que trabalha com o senhor há mais de 20 anos, ele é citado no depoimento de Ricardo Pessoa como aquele que coletava as doações. Eu queria saber... Não é verdade. Ele cuidava da parte legal das doações. Quando eu fazia o debate com o empresariado e o empresário se dispunha a fazer as doações, ele cuidava da parte legal, porque a doação, ela pressupõe um processo burocrático. Ele cuidava da parte burocrática das doações. Ele atualmente é seu chefe de gabinete. Eu gostaria de saber se ele vai permanecer no cargo. Ele é meu chefe de gabinete. Espero que ele permaneça no cargo, mesmo ele passando por alguns problemas que eu quero que ele, pessoais, mas que eu estou fazendo questão que ele permaneça no cargo, até para que eu possa ter alguém da minha confiança ao meu lado na condução do Ministério da Comunicação Social. Só mais duas perguntas para os ministros, se possível. Primeiro, em relação ao senhor falou em vazamento seletivo, e que outras campanhas também receberam dinheiro. O senhor está se referindo ao PSDB, que também recebeu dinheiro? As doações são públicas, é só vocês irem no site TSE, que as doações são públicas, elas estão lá. O que eu digo é que a UTC ou as empresas ligadas ao grupo UTC não fizeram doações apenas para a campanha da presidente Dilma, e que me estranha que as suspeitas sejam colocadas apenas em relação às doações legais da campanha da presidenta Dilma. Me causa estranheza. E é uma avaliação política. O que a presidente falou para os senhores antes de embarcar, já que ela vai ficar fora por vários dias nesse momento? Se o senhor puder responder, e o ministro Cardoso também. Muito obrigada. Ela me deu total autonomia para que eu me defenda, para que eu defenda a minha honra, a minha integridade, porque ela sabe que eu cumpri exatamente aquilo que ela me pediu que cumprisse, que eu arrecadasse com lisura e dentro da legalidade. Presidenta Dilma Rousseff, e eu sou testemunha disso, desde o início sempre orientou a todos os membros da sua campanha, e particularmente ao seu tesoureiro Edinho, para que agissem dentro estritamente da lei. Essa sempre foi a sua posição, e ela tem absoluta certeza que a sua determinação foi cumprida pelo ministro Edinho. Se eventualmente alguém fala o contrário, que demonstre. Tenho certeza que não demonstrará.
Porque tudo aquilo que eu vi ao longo dessa campanha eleitoral, embora mais distante do que da de 2010, atesta que efetivamente o ministro Edinho cumpriu a determinação da Presidente da República. Foi por isso, então, que ela, inclusive, disse ao ministro Edinho e a todos outros que, porventura, tenham sido atingidos com divulgação de fatos, que eu não sei se estão na relação ou não, mas que imputariam consequências à sua própria honra, que agissem. Ou seja, defendam-se, porque efetivamente vocês estarão sendo objeto de informações inverdadeiras e caluniosas. Ministro Edinho, boa tarde. Meu nome é Rafael, sou repórter do Jornal Estado. Tá ligado, né? Eu queria saber, ministro, primeira coisa, se não preocupa o governo, a gente sabe que a delação é sigilosa e tudo mais, se todo esse cenário não pode agravar um pouco a crise política instalada no país, já que a gente vê pessoas do governo sendo citadas na delação, e até uma movimentação, se retomada a movimentação pelo impeachment da presidente Dilma, isso no momento em que o governo está tentando emplacar uma agenda positiva, e também queria saber se o governo está preocupado com a possibilidade do PMDB sair da base aliada, já que já existe uma movimentação nesse sentido. E aproveitando um pouco para sair, mas é porque ontem nós todos fomos surpreendidos com a história do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Queria saber se o governo está acompanhando o Levy, se a saúde dele realmente está boa, podemos ficar tranquilos com a saúde do ministro da Fazenda, e saber o motivo do ministro Mercadante não ter ido para a comitiva, a viagem. Olha, nós acompanhamos durante toda à noite, início da madrugada, a situação de saúde do ministro Levy. Ficamos tranquilos, até porque ele foi medicado, foi liberado, portanto ele está em plenas condições de exercício da sua função, que tem sido tão importante para o Brasil e para a condução do nosso governo. É nítido que nós estamos vivendo um momento de grande embate político no Brasil. E esse embate político já se prolonga há um bom tempo. Eu não vejo problema em se debater ideias, posições, isso faz parte da democracia, isso é salutar a democracia. Eu penso que o que nós temos, que além da luta política cotidiana, que faz parte do regime democrático, nós temos que ter bom senso, maturidade para a construção também de uma agenda para o país. Independente da conjuntura política, o Brasil é o país de todos nós brasileiros, de todas as opções políticas partidárias, portanto, que se faça o debate político, mas que se construa efetivamente uma agenda de interesse para o país. Não há fundamento legal para isso. O que nós estamos enfrentando nesse momento é o vazamento seletivo de uma delação premiada, portanto, algo que precisa ser provado. E se eu não sou da área jurídica, mas o ministro Eduardo que me corrija, se eu não me engano, ainda vale a máxima que quem acusa tem a obrigação da prova. Ministro. Nunca esteve certo que o ministro Mercadante... como o meu nome também foi relacionado, eu nunca estive na relação oficial de viagem. O ministro Mercadante, todos sabem disso, é natural quando a presidenta viaja, ele como ministro-chefe da Casa Civil, ele é quem tem ficado, junto com o presidente Michel Temer, que é o vice-presidente do exercício, para que conduza a parte mais administrativa e o presidente conduza, no exercício do cargo de presidente, os rumos do nosso país, durante a ausência da presidenta Dilma. Posso falar? Pode falar. Mais 3 perguntas, por favor. O governo vê uma campanha contra o PT, com a delação do Ricardo Pessoa, e a outra pergunta do Rafael sobre o Levy. Vocês tiveram um diagnóstico, foi uma embolia pulmonar, a gente queria saber o que aconteceu de fato com o ministro. Olha, me parece que o primeiro diagnóstico feito durante a internação, me parece, a princípio, eu não sou médico, eu não sou da área, que é uma embolia pulmonar leve, mas tratada, e me parece que o ministro está restabelecido. Eu não sei se há uma campanha aberta contra o PT. O que eu penso é que nós, repito, que nós temos que ter maturidade para que a gente conviva com as divergências partidárias,
com as divergências políticas, é salutar para um país que tenha oposição e situação, é salutar que haja o debate de ideias. O que não pode haver é nenhum tipo de manipulação. O que não pode haver, no meu entender, é que se utilize fatos institucionais, portanto, a delação premiada ela é um instrumento institucional e que esse instrumento seja utilizado de forma seletiva para a luta política. Isso é inaceitável no Brasil e em qualquer país democrático do mundo. Ministro, Bruno Melo, da Rádio CBN. O senhor disse que as doações feitas por essa empresa, não só para o Partido dos Trabalhadores, a campanha da presidente Dilma Rousseff, estão relacionadas no site do TSE e seriam doações legais. Mas qual a avaliação que o senhor faz dessas doações, mesmo sendo legais, poderem ser frutos de desvios de contratos com a Petrobras, contratos esses estão sendo investigados? Olha, quando eu cheguei na coordenação financeira da campanha da presidenta Dilma, em julho, isso era público, vocês presenciaram, eu acredito que todos os contratos entre essa empresa e os órgãos públicos, as empresas públicas, estavam firmados. Essa empresa ela tem uma relação histórica como prestadora de serviços para empresas ou órgãos governamentais, não só do governo federal. Não só do governo federal. Então, eu chego em julho, portanto a empresa ela tem uma relação histórica, contratos sucessivos que acontecem. A campanha da presidenta Dilma recebe 7,5 milhões declarados. Você colocar sob júdice apenas o que é doação ou sob suspeita, melhor dizendo, apenas o que é doação para a campanha da presidenta Dilma, sendo que outras doações ocorreram, é o que eu digo. Existe, portanto, no caso da delação, um vazamento seletivo, uma interpretação seletiva dos fatos, e que não tem nenhum lastro na realidade. E é por isso que eu reafirmei a vocês que se as mentiras divulgadas pela imprensa forem comprovadas, eu tomarei as medidas judiciais em defesa da minha honra, e o que, evidentemente, se comprovadas as mentiras, farão cessar, inclusive, os benefícios decorrentes da delação premiada, já que a delação não expressa a verdade dos fatos. Ok? Pessoal, mais duas perguntas. Essa aí é a próxima, por favor. Ministro Rinaldo, da TV Bandeirantes, bom dia. Bom dia. Queria saber o seguinte: o senhor acredita que esses fatos eles estão sendo causados para derrubar ministros, para desestabilizar o governo, para enfraquecer o governo e mais? Por que o ministro Mercadante também não está conversando com a gente e fazendo o mesmo papel que o senhor? Olha, o ministro Mercadante com certeza vai conversar com a imprensa. Ele está muito tranquilo daquilo que ele fez enquanto candidato em 2010. O ministro já demonstrou a legalidade das doações que ele recebeu como candidato a governador, e ele vai conversar com a imprensa com certeza. Eu não sei o objetivo da forma como esses fatos estão sendo conduzidos. Eu não consigo saber, até porque era bom que a verdade viesse à tona para que a gente pudesse ter dimensão efetivamente do que está acontecendo. O que eu garanto, e repito, garanto a vocês, é que enquanto coordenador financeiro da campanha da presidenta Dilma, eu agi dentro da legalidade. Estritamente dentro da legalidade. Né? E repito, eu jamais tive qualquer diálogo com esse empresário que não fosse o diálogo que um tesoureiro de campanha tem, como os demais tesoureiros também estiveram com ele, e, portanto, o que ele pactuou foram doações legais, doações que ocorreram dentro da legalidade. Por isso que eu digo, o que me cabe nesse momento é tomar as medidas que eu estou anunciando a vocês. Eu quero ter conhecimento do conteúdo da delação premiada, por isso que eu estou constituído advogado. Eu, tendo acesso a esse conteúdo, eu quero ser ouvido
nos autos. Eu não tenho nada a esconder de ninguém. Absolutamente nada. Espontaneamente eu quero ser ouvido nos autos. E se confirmado o conteúdo divulgado pela imprensa, eu vou tomar medidas judiciais na defesa da minha honra e, evidentemente, se comprovadas as mentiras, farão cessar os benefícios decorrentes da delação premiada, já que ela não expressa a verdade. Quando ele vai mesmo, ministro, para a viagem, desculpa exigir tanto no Eu acredito que sim, pelo que eu saiba, sim. A não ser um fato de última hora. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Acho que todos vocês já almoçaram. Né? Já almoçaram? Eu esperei um pouquinho, mas foi você que fez a pergunta se eu não vinha, né? Bem feito, não almoçou. Acabei com o almoço de todo mundo. Ainda dei um tempinho para vocês almoçarem para não reclamarem. Bom, então boa tarde a todos e a todas vocês. O ministro Mercadante, ele também tinha marcado a possibilidade de dialogar com a imprensa sobre a mesma questão que há pouco nós dialogamos com o ministro Edinho e vocês. E como vocês já estavam todos aqui, então ele aventou a hipótese de que pudesse aqui comparecer e já também falar com todos os órgãos de imprensa que estavam aqui. Então, já passo de imediato a palavra ao ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Bom, boa tarde a todos, a todas. Queria primeiro esclarecer que nós estamos fazendo agora essa coletiva porque a nossa prioridade era a entrevista do ministro Edinho. O fundamental é a defesa da presidenta, da sua história, sua biografia, da lisura da sua campanha, da legalidade dos procedimentos e também da história do ministro Edinho. Eu o conheço há mais de 30 anos e tenho total confiança nas atitudes e na forma como ele conduziu a coordenação de finanças da campanha. Segundo comentário que eu queria fazer com vocês, por que eu não viajei? Bom, primeiro eu não viajei porque eu não viajei nenhuma vez enquanto estive na Casa Civil com a Presidente da República. Toda vez que ela viaja, eu fico. Nessa, eu tinha uma razão para ir, que é a coordenação do Fórum dos Presidentes de Empresa. Mas nós nos reunimos aqui dia 18 e 19 e as recomendações já foram encaminhadas. Mas principalmente porque a semana que vem nós temos a tentativa de votar a pauta da desoneração no Senado Federal, que já foi votado na Câmara, que é um projeto muito importante para do governo. Trabalhar também essa questão da indexação do salário mínimo à Previdência, que é um tema que nós precisamos encontrar uma solução. Eu fico feliz que as principais lideranças do Congresso tenham dito isso, que nós não podemos seguir nesse caminho, do jeito que está. Nós temos também a votação de vetos, temos a questão do salário do funcionalismo, especialmente judiciário, e por tudo isso a minha função é ficar aqui na gestão do governo e trabalhar. E também por esse episódio, eu queria conversar com vocês, com o país, e prestar todo tipo de esclarecimento, tantas vezes quanto for necessário. Eu sempre agi dessa forma, com transparência, com clareza, me apresentando. Eu aprendi uma coisa na vida pública, com Kant, que é um filósofo, só é moral na vida pública aquilo que você defende publicamente. O que você não consegue fazer, não faça. Aquilo que você não consegue defender, não se justifica. Então, eu queria esclarecer esse episódio. Bom, eu não tive acesso à delação premiada. Eu só tenho acesso às informações que já foram veiculadas. E, basicamente, dizem o seguinte. Primeiro, que houve uma reunião comigo, na minha casa, entre o senhor Ricardo Pessoa e que estaria presente o coordenador da minha campanha, Emílio de Souza. De fato, aconteceu. Eu tinha feito uma cirurgia, estava me restabelecendo. Esse senhor Ricardo Pessoa pediu para me conhecer, esse senhor, e gostaria de discutir comigo a minha pré-campanha ao governo de São Paulo. E eu o conheci nesta reunião. E nesta reunião, basicamente, o que ele tratou foi a minha proposta para o governo de São Paulo, porque, especialmente a Constran, que ele estava adquirindo, e mesmo a UTC, tem grandes investimentos em São Paulo. Estão em metrô, estão em rodovias, estão na Baixada Santista fortemente, construção de presídios, são muitas obras. O volume de obras que eles participam são bilhões e bilhões de reais.
e ele queria saber as minhas propostas para o governo de São Paulo. Eu apresentei as linhas gerais da proposta, ele revelou que poderia contribuir com a minha campanha, eu agradeci, disse que ele deveria entrar em contato com a coordenação de campanha para tomar os procedimentos quando ele achasse e da forma que ele achasse correta, desde que respeitada a legislação. E, bom, a segunda informação que foi veiculada é que ele teria contribuído com R$500 mil para a minha campanha, metade, 250 mil, através do caixa oficial, do procedimento de recibo eleitoral, e 250 mil não contabilizado. Eu quero dizer que isso não tem nenhuma procedência, e é simples demonstrar que não tem. De fato, ele contribuiu com R$500 mil, como ele está dizendo na delação. O primeiro recibo de 250 mil foi dado pela Constran, uma das empresas do grupo do qual ele é proprietário, no dia 29 de julho de 2010. O recibo número 13.001.09.2017. Portanto, vocês entrarem na prestação de conta da minha campanha ao governo de São Paulo em 2010, está lá. Bem nítido, bem objetivo, a data já estou dando para vocês. A segunda contribuição também de R$250 mil, no dia 27 de agosto de 2010. Recibo 13.001.09.2079. Portanto, foram R$500 mil, devidamente contabilizado, com os devidos recibos, como exige a nossa legislação eleitoral e como foram aprovadas na minha prestação de contas. Além disso, eu queria destacar, o candidato vitorioso do PSDB em São Paulo também recebeu dessas duas empresas. Recebeu R$1.400.000, metade 700 mil pela Constran, metade 700 mil pela UTC, devidamente prestado contas na Justiça Eleitoral. E se vocês olharem em 2014, o candidato que venceu a eleição do PSDB recebeu R$1.850.000. Doação, já nesse caso, só da UTC, porque ele já estava o processo de fusão das empresas, de controle da empresa. E o candidato que ficou em segundo lugar do PMDB recebeu R$500 mil. Ou seja, a empresa tem um padrão de apoio em São Paulo que ocorreu tanto em 2010 quanto em 2014. Eu tive 38% dos votos, eu era um candidato competitivo, tive um apoio de R$500 mil. E o candidato que ganhou, que era um candidato que tinha preferência nas pesquisas, depois elas se realizaram, recebeu R$1.400.000. Então, esse foi o padrão de contribuição, tudo está devidamente contabilizado, e eu só estou pedindo acesso às informações da delação, para o mais rapidamente possível poder esclarecer definitivamente esse episódio, e me colocarei imediatamente à disposição da Procuradoria-Geral da República para prestar o mais rápido todas as informações que forem necessárias para que a gente possa esclarecer, porque como homem público eu faço questão de esclarecer e responder a qualquer tipo de questionamento. Eu confio nas instituições, tenho certeza que se fará justiça e que será aprovada a minha mais completa lisura em relação à minha campanha do governo de São Paulo. Tá bom? Perguntas? Cristiana. Cristiane Jungblut, do Jornal Globo. Ministro, só queria um esclarecimento. O senhor citou aqui doações para o governador Geraldo Alckmin. Também foram feitas doações para o candidato à presidência, Aécio Neves? Na campanha presidencial de 2010? Não, em 2010 ele não era candidato. Não, 2014. Que o senhor comentou. Dessas empresas? Sim. Quer dizer, eu não citei nomes porque eu não estou colocando nenhuma suspeição. Só estou dizendo as prestações de contas que nós temos na Justiça Eleitoral. E mostrando, que eu quero mostrar o argumento de que eles tinham um padrão de doação em São Paulo, assim como deram R$500 mil em 2010 para mim, que fui o segundo colocado, que tinha alguma chance de ganhar a eleição. Por exemplo, o PT em 2014 recebeu R$20 mil em São Paulo. Quem é que recebeu R$500 mil? O candidato do PMDB, que tinha mais chance de ganhar a eleição. Eu estou dizendo que a empresa tinha uma estratégia de relacionamento com as candidaturas e de financiamento de campanha, que eu acho que era fundamentalmente os interesses que eles têm no governo. Na eleição presidencial de 2014, ao que me consta, o candidato do PSDB recebeu em torno de R$4,5 milhões dessas duas empresas, também devidamente contabilizado e prestado contas. Então, o senhor considera que há um vazamento seletivo para prejudicar o PT e a presidente Dilma? Foi essa a conclusão que os senhores tiveram na reunião da manhã antes da presidente embarcar? Não, deixa eu dizer uma coisa.
Na reunião, e sempre que eu me reúno com a presidenta, é ela que diz, se ela quiser, do que nós tratamos. Como eu falo o dia inteiro com ela, é só ela que diz, vocês sabem disso, que a regra é essa. Mas, basicamente, o que ela disse é, façam todos os esclarecimentos. Meu governo tem que ter transparência, tem que ter atitude, tem que ter coragem. Então, vocês, como eu sempre fiz, e como ela pensa, e como eu penso. Por isso eu fiquei muito feliz de ver hoje aqui a atitude do ministro Edinho, e vocês vão ver que quando essas informações vierem a público, eu tenho certeza, vão confirmar o que ele está dizendo, e eu tenho absoluta segurança do que eu estou dizendo para vocês em relação à minha campanha. Ministro Rinaldo, da TV Bandeirantes, na sua opinião, por que então está acontecendo esse tipo de vazamento de informação só sobre o PT? Não sai sobre o PSDB, não sai sobre o PMDB. O que está acontecendo efetivamente na visão de vocês, na visão do governo? Não, eu acho que há, evidentemente, forças políticas. Nós tivemos uma campanha eleitoral muito polarizada, muito radicalizada. Nós vencemos 4 eleições sucessivas. São 12 anos de governo. E essa eleição, ela terminou não terminando, né? Nós tivemos logo, a seguir da eleição, um terceiro turno. Primeiro houve um questionamento das máquinas eleitorais. Se as máquinas eleitorais elas podiam estar viesadas só para a campanha presidencial. A oposição não questionava as eleições do governadores, do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, era só na campanha presidencial. Foi feita uma auditoria e mostraram que não havia, sinal tem um excelente processo de apuração de eleições e de informatização das eleições. Em seguida, vieram uma suspeição completa sobre as contas da Presidente da República. E aí foi anunciada a maior devassa da história que poderia levar à não posse da presidenta. Foi aprovada por unanimidade do Tribunal de Contas da União, a prestação de contas. Depois vieram as prestações de contas do governo em 2014, que é objeto da discussão no TCU, e que nós vamos demonstrar para vocês os procedimentos, que há jurisprudência, que há fundamentação, que há consistência no que foi feito, que já foi feito no passado, que nós cumprimos a legislação vigente. Eu tenho absoluta segurança também em relação às informações. Nós já estamos numa fase muito adiantada do levantamento de todos os questionamentos, no diálogo com o Tribunal de Contas da União, que é o papel de fiscalização das contas. Nós vamos apresentar os nossos argumentos. Foi muito positivo que o Tribunal tenha dado o direito de defesa para a aprovação das contas presidenciais. E depois, nesse episódio de investigação, e que atinge vários partidos e vários políticos do país, é evidente que há uma ênfase no ataque ao PT e ao partido do governo. Eu acho que uma parte é a luta política, depois são os problemas graves que ocorreram, as pessoas que estão envolvidas de vários partidos, mas é evidente que há, sim, uma leitura, do meu ponto de vista, focada numa disputa que não parou desde o fim das eleições. E nós temos que, um governo que é transparente, responder, dialogar, mostrar e, principalmente, trabalhar. O governo tem que entregar, tem que fazer o país voltar a crescer, tem que garantir a estabilidade da economia. Porque eu acho que a única ponderação que eu faço, é muito positiva a democracia crítica, que nós temos que ter uma certa responsabilidade com a estabilidade do país, das empresas, do sistema econômico. Por exemplo, a legislação de combate à corrupção, ela protege as empresas, que é o que o mundo inteiro faz. Você pune os gestores, os executivos, mas permite que a empresa, ao reconhecer o dano que fez, colaborar nas investigações, a pagar uma multa por aquilo que procedeu e fazer um termo de ajustamento de conduta para frente, que ela se reabilite. Porque nós estamos falando, por exemplo, das empresas da construção civil envolvidas, nós estamos falando de 140 bilhões de reais, de mais de 500 mil de empregos. Essas empresas, elas estão financiadas no sistema financeiro brasileiro. Isso tem impacto nos bancos brasileiros. Se essas empresas quebram, elas atingem o sistema financeiro. Então, nós não podemos ter uma visão superficial da complexidade. É importante investigar, punir, identificar os responsáveis. As empresas têm, sim, responsabilidade, elas têm que pagar multa, elas têm que ter um ajustamento na sua conduta, elas têm que contribuir no processo de apuração, mas elas não podem ser julgadas inidôneas sem que elas sejam julgadas inidôneas, e há procedimentos na justiça para isso. Então, eu queria fazer as ponderações para que não haja excessos, interpretações, pré-julgamentos, que haja um amplo direito de defesa para todos que estão envolvidos nesse processo.
Ministro Mercadante, boa tarde, meu nome é Rafael, sou repórter do Estadão. Ministro, a gente viu nessa semana uma sucessão de notícias um pouco negativas para o governo, como a questão das contas, Tribunal de Contas da União, a derrota na questão da vinculação do reajuste do salário mínimo para as aposentadorias. Enfim, eu queria saber se o senhor acha que o vazamento parcial do teor da delação premiada do Ricardo Pessoa acaba criando um ambiente político desfavorável que pode ressuscitar aquela movimentação de segmentos da oposição pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. O senhor falou muito dessa questão de que o terceiro turno não acabou, né? O senhor acha que essa delação, o vazamento do teor não acaba contribuindo para retomar isso, não preocupa o governo que no momento justamente que quer pôr a ordem em casa, essa discussão seja retomada? E também como é que o governo está vendo a possibilidade, a gente conversou com alguns PMDBistas, de possibilidade do PMDB sair da base, ter uma postura mais independente e abandonar o governo? Obrigado. Não, primeiro, em relação a essa agenda, não há base jurídica, não haverá. Nesse episódio, mais uma vez, será demonstrada a mais absoluta legalidade, lisura, transparência, correção na coordenação financeira da campanha presidencial, como já aconteceu também, porque o primeiro argumento dos mesmos era em relação à prestação de contas lá no Tribunal Superior Eleitoral. E cada vez, todas as vezes, o governo demonstrou lisura, transparência, compromisso, e todas essas pautas foram superadas. Eu não tenho dúvida que essa também será. Não há absolutamente, não há nenhuma base jurídica e não haverá. Nós temos total segurança de como foi feita a campanha, não só que já foi aprovada no Tribunal Superior Eleitoral, mas os esclarecimentos que foram prestados hoje a você, e nós vamos a vocês, e vocês vão verificar que é absolutamente verdadeiro. Não vejo... em relação ao PMDB, você fez essa pergunta. Eu estava sentado do lado do Renan Calheiros, do Romero Jucá, e tinha mais um sentado comigo, e Jorge Viana. Rafael, você fez a mesma pergunta, só não publicou a resposta. Porque o vice-presidente do PMDB, o senador Romero Jucá, disse assim, não há essa discussão no PMDB, nas instâncias de direção do PMDB. Eu dialogo todo dia com o vice-presidente, pode ter lá, um parlamentar sempre teve um ou outro dissidente no PMDB, mas o PMDB é um parceiro estratégico da coalizão, tem a vice-presidência da República, 6 ministérios, tem a coordenação política. O vice-presidente Michel Temer tem feito um grande trabalho na articulação política. Nós aprovamos todas as matérias relevantes do ajuste fiscal. Com mediações do Congresso, é o papel do Legislativo. Algumas coisas nós tivemos que rediscutir, como a questão previdenciária, tivemos. Mas a pauta está andando, o Congresso tem votado, nós temos dialogado, prestado as informações e constituído uma maioria, que é fundamental para nós estabilizarmos a economia e criarmos uma base de retomada do crescimento e de controle da inflação. Então eu tenho muita confiança nessa parceria estratégica com o PMDB, especialmente as principais lideranças do partido e as lideranças que estão no governo e que apoiam o governo. Boa tarde, ministro. Felipe Matoso, do Portal G1. O Ricardo Pessoa apresentou, na delação premiada dele, segundo a revista Veja, denúncias de que houve doações ilegais. O senhor e o ministro Edinho Silva vêm dizer que não. Qual é o objetivo, o senhor acredita, do Ricardo Pessoa na delação de dizer que houve essas doações ilegais, de que elas não foram devidamente prestadas conta, ou então, por exemplo, assim, haveria algum motivo para que o Ricardo Pessoa quisesse um ataque pessoal ao senhor, ao ministro Edinho, ou com o objetivo maior de prejudicar a presidente? O que o senhor acha, assim, qual foi o objetivo do Ricardo Pessoa ao dizer que essas doações foram ilegais? E aí, um dia depois, o senhor e o ministro Edinho vêm a público dizer que não. Vamos separar as coisas. Primeiro, eu não conheço inteiro o teor, mas de todas as informações que nós tivemos, e boa parte que foi publicada na imprensa, não há nenhuma afirmação do senhor Ricardo Pessoa que nós tivemos recursos ilegais na campanha da presidenta. Ele não disse isso. Do que foi publicado, ele não disse isso. E o Edinho, hoje, o coordenador financeiro da campanha, explicou claramente isso, que são 3 parcelas de pagamento devidamente contabilizado e prestado contas na campanha presidencial. E ele já fez todos os esclarecimentos. Em relação à minha campanha, ele disse, pelo que foi publicado, que teria contribuído com R$500 mil, metade era contabilizado como caixa 1,
como exige a legislação eleitoral, e a outra metade, 250 mil, não teriam sido prestados contas à Justiça Eleitoral. Não teriam sido contabilizados. Bom, eu respondo para você. De fato, as empresas contribuíram com 500 mil reais. Metade, 250 mil, foram doados no dia 29 de 7 de 2010 pela Constran. E já dei até o número do recibo. Está lá, vocês abram a Justiça Eleitoral, está lá, 250 mil reais, candidato mercadante, governador do Estado, 2010. E a outra metade, pela UTC, no dia 27 de 8 de 2010, também deu o número do recibo. É só entrar no prestação de conta, está lá. As duas doações, o que mostra que as duas contribuições foram legais, estão oficializadas e, portanto, não procede essa suspeição. E eu tenho certeza que eu vou demonstrar isso ao Ministério Público, à Justiça, e esse dano será reparado. E depois de reparado, eu tomarei as medidas judiciais cabíveis. Pessoal, mais duas perguntas, por favor. Ministro, até pode ser, os colegas podem voltar à questão, mas é um outro desdobramento. O senhor estava na lista que sairia para viajar para a presidente dos Estados Unidos. O senhor desistiu da viagem, o senhor vai mais tarde? Só para o senhor dar um pouquinho desse roteiro para a gente daqui para frente. Eu vou voltar a esse assunto, porque você foi a única que almoçou aqui e chegou atrasado. Porque o pessoal ficou todo aqui ralando, ninguém almoçou. Eu abri falando isso, mas é evidente. Deixa eu explicar aqui. Desde que assumi a casa, quando fui ministro de Ciência e Tecnologia e ministro da Educação, eu acho que eu fui em todas as viagens internacionais. Tinha muita pauta da educação, ciência sem fronteiras, ciência, tecnologia e inovação. A presidenta deu muita ênfase diplomática à educação e ao ciência sem fronteiras. Depois que assumi a Casa Civil, eu não fui nenhuma. Eu nunca mais pude viajar. Toda vez que ela viaja, eu fico. Nem nos estados eu consigo ir. O senhor saiu no DO, seu nome. Eu sei, vou explicar já. Por sinal, não estou conseguindo nem ver minhas netas em São Paulo, que eu gostaria muito de poder viajar para São Paulo e ficar com as minhas netinhas. Agora, em relação a essa viagem, eu coordeno o Fórum de Presidentes de Empresas. São 12 empresas americanas e 12 empresas no Brasil. Eu e a minha contraparte, a Caroline, na Casa Branca, que é a minha contraparte na Casa Branca. Nós fizemos a reunião no Brasil, preparatória dessa reunião. As resoluções foram aprovadas, as recomendações, as contribuições, e foram encaminhadas à reunião do presidente Obama com a presidenta Dilma, que tomarão decisões aí nos próximos dias. Se eu pudesse ir, eu iria. Por que eu não pude ir? Por algumas razões. A primeira razão é que nós teremos uma semana muito importante, especialmente no Senado Federal. Nós temos que trabalhar a pauta da desoneração, e o ministro Levi viajou, mesmo com algum problema de saúde. É muito importante que ele tenha ido pela credibilidade, pelo acesso, pela experiência dele na viagem. Nós temos a pauta da indexação do salário mínimo à Previdência, que a Constituição veda e que nós precisamos encontrar uma alternativa, e eu tenho que ajudar nesse diálogo, nessa articulação. Nós temos votações de vetos, e nós temos o problema do reajuste salarial dos servidores do judiciário, do funcionalismo, que é uma pauta que está começando e que eu estarei diretamente envolvido. Além de várias outras questões de gestão do governo, que toda vez a presidenta viaja, é a minha responsabilidade de coordenar. E a segunda razão é para estar aqui. Eu queria estar aqui. Eu quero explicar todas as vezes que for necessário. Eu quero transparência na minha vida, como eu sempre tive. Eu quero, sempre que sou questionado, eu tenho como homem público a obrigação de prestar esclarecimento. Quem não deve, não teme. Então eu quero falar, quero esclarecer, quero debater onde for necessário. Por isso também eu fiquei. Ministro Viviane Basile, da Globo News. Primeiro, a presidente Dilma, ela foi para os Estados Unidos. Um dos motivos dessa viagem seria tentar buscar investimentos, já que eles estão em período de recuperação da economia. Esse tipo de notícia saindo numa revista, que é uma revista importante, isso não acaba dificultando com que os investidores acreditem no Brasil? E uma outra pergunta é, o ministro Cardoso disse que mais cedo a presidente Dilma tinha orientado os ministros a virem a público, dar explicações, dar detalhes sobre o que está acontecendo. E a presidente, ela vai falar? Bom, primeiro, se crítica da imprensa brasileira, notícia ruim publicada em algumas revistas, prejudicasse investimento estrangeiro no Brasil, nós não seríamos o quinto país que mais recebe investimento nesses 12 anos. Nós tivemos 66 bilhões de dólares de investimento, apesar dos editoriais e de algumas coberturas da agenda do país. Então, nós temos problemas na economia brasileira, isso sim. Eu acho que tem, por exemplo, a questão fiscal. Nós precisamos reequilibrar as contas públicas, nós precisamos fazer um ajuste fiscal, nós estamos cortando o gasto, nós estamos melhorando a receita. Nós fomos no limite do que nós podíamos fazer
para amortecer uma crise internacional que, especialmente no final do segundo semestre do ano passado, derrubou os preços das commodities que nós exportamos, soja, minério de ferro, todas as mercadorias, tem mercadoria, entre julho, agosto e dezembro, tem produtos que caíram mais de 50% dos preços internacionais. Por quê? Porque a China, que é o grande motor da economia mundial, está crescendo hoje, menor taxa de crescimento dos últimos 25 anos, a Europa continua em crise, hoje está todo mundo no aguardo de como é que vai ser o desfecho da negociação da Grécia, o Japão em recessão, a única economia importante que começou a se recuperar, ainda com algumas debilidades, é os Estados Unidos. Então, nós tivemos que fazer um grande esforço para manter o crescimento da economia, o emprego e a renda. Nós desoneramos impostos mais do que podíamos, mantivemos investimentos e gastos mais do que podíamos e temos que fazer um ajuste, que é doloroso, mas é indispensável, e quanto mais rápido nós fizermos, mais cedo sairemos para o crescimento. Ontem, nós tivemos aqui o vice-primeiro-ministro da China. Nós tivemos o presidente da China, o vice-presidente da China, o primeiro-ministro da China e agora o vice-primeiro-ministro da China em menos de um ano, que é o principal parceiro comercial do Brasil. O que é que foi anunciado ontem? Alguém sabe explicar aqui? Não. Não. Vou dizer então que foi anunciado e não foi publicado. Foi anunciado ontem um fundo de investimento de 20 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares pela China, 5 bilhões de dólares pelo Brasil. Que é um grande instrumento de financiamento do desenvolvimento. Foi constituído esse fundo. Os aportes vão ser progressivos, a governança vai ser constituída agora em julho, numa nova missão, mas foi tomada a decisão. O que é que os chineses estão sinalizando? Eles têm 4 trilhões de dólares de reservas cambiais, não querem mais apenas comprar títulos públicos e vão priorizar os parceiros estratégicos, as economias que eles veem mais futuro na parceria com eles. Eles são o principal parceiro comercial do Brasil. Além disso, eles sinalizaram a compra de mais 18 aviões da Embraer, que não tinha sido anunciado. Do lote de 22, agora mais 18. Eles anunciaram a disposição de investir em siderurgia, na área da agricultura, inclusive indústrias processadoras de alimentos, na área da indústria da construção civil, a grande disposição deles de participarem do programa de concessões, trazer investimentos, especialmente ferrovia, que o grande projeto deles é a ferrovia bioceânica, que iria da Norte-Sul até o Peru, porque eles aí não precisariam mais passar pelo canal do Panamá e toda a nossa safra de grãos do Centro-Oeste iria diretamente. Economiza gasto e dá segurança alimentar para eles quando você olha um horizonte de 20, 30 anos. É uma obra muito grande, muito complexa. O estudo da viabilidade econômica vai ser feito até o final do ano. Falaram na possibilidade de investir em estaleiros no Brasil. Então, eles vieram para fazer uma parceria muito importante, o que mostra a confiança no Brasil. E as nossas dificuldades são conjunturais. Nós somos um país que tem um grande mercado de massa, nós pusemos 30 milhões de pessoas a mais para consumir. Um país que é a 7ª economia do mundo. Um país que tem democracia, que respeita contrato, que tem separação de poderes, que tem uma imprensa livre. Um país que sabe administrar as crises políticas. Então o país tem uma série de virtudes. Tem dificuldades conjunturais? Tem. Nós conseguimos resistir a essa crise desde 2008 de forma muito melhor que a maioria dos países. Mas fomos atingidos no final do ano passado e temos agora que fazer um ajuste. Então, eu tenho muita confiança nesses investimentos. E acho que a visita aos Estados Unidos vão ajudar. A presidenta vai visitar a área de tecnologia da informação, vai visitar o Google, vai visitar a NASA, vai tratar com o setor de biotecnologia, vai conversar com empresários destacados que poderão ser investidores. O ministro Levi vai ter diálogos específicos. O ministro Nelson Barbosa vai apresentar a pauta do programa de investimentos. E alguns acordos... Esses episódios no Brasil não vão buscar a viagem? Talvez tenha sido feito para isso, né? Não sei se foi calculado para isso, mas talvez o esforço para que isso aconteça é grande de parte de muita gente. Eu espero que não. Eu acho que a gente saiba separar uma coisa de outra, né? São coisas tão básicas que estão sendo esclarecidas aqui, e isso não pode ser colocado como uma fumaça para impedir o tamanho que esse país tem, a importância que nós temos, a importância das viagens internacionais, a relação com a principal economia do mundo, a parceria que o presidente Obama, por sinal, fui em todas as conversas dele com a presidenta Dilma, a relação que os dois construíram, a relação de parceria, de construção. Então nós temos que valorizar o Brasil, saber separar. Não dá para trabalhar sempre nessa tese de quanto pior, melhor. Esse tipo de oposição não vai longe.
A história demonstra. Né? A oposição tem direito a divergir, que apresente suas alternativas. Mas aquilo que é importante para o Brasil tem que ser preservado, tem que ser respeitado, tem que ser publicado. Né? A pauta positiva do Brasil tem que ter espaço também. Não é possível que só tenha notícia quando a notícia é ruim. Então vamos também cuidar um pouco dessa agenda e tenho certeza que nós vamos conseguir isso. A presidenta fala sempre, por sinal, quase todo dia ela tem falado e com vocês fala sempre, seguramente na viagem ela vai falar. E pode ter certeza que ela está com muita vontade de falar, que nem eu, você viu que eu não paro? Tá bom? Obrigado, gente. Bom trabalho para vocês. Hein? Essa questão do superávit primário, nós temos uma meta, estamos trabalhando por ela. Fizemos uma mudança importante essa semana no limite da banda para 2017, da inflação, reduzindo o limite para 6%, que mostra o esforço de estabilização da economia. E a questão fiscal, quem responde é um grande especialista e se dedica 24 horas por isso, é o ministro Levi. Que espero que já está restabelecido, tenha muita saúde para enfrentar, porque não está fácil, tá bom? Obrigado a vocês.